Smart Tubers, aqui é a Michele Denard Tamburus, direto de Orlando, Flórida, para comentar com vocês como funciona o procedimento de recebimento de herança quando existem filhos do próprio casamento ou filhos vindos de outro relacionamento do seu cônjuge. E ainda em relação à divisão de patrimônio quando você tem que entrar no acordo em relação à partilha com os pais do seu companheiro, sua companheira. Vamos conferir no vídeo. A legislação civil, ela tem a previsão de procedimentos para se estabelecer percentuais e calcular quanto da herança vai ficar para o chamado cônjuge sobrevivente, ou seja, para a pessoa que é casada, seja por regime de comunhão total de bens, parcial de bens, separação de bens, e em relação aos filhos, porque quando a gente fala em herança, a gente já tem em mente que os bens vão ficar para os filhos. E na ausência de filhos, o que acontece? Na ausência de filhos, netos, bisnetos, esses bens, eles vão ser partilhados com descendentes, pai e a mãe, ou avós, enfim, aquele que estiver mais próximo dessa linha ascendente, porque às vezes, meu pai e minha mãe, né, não estão mais aqui entre nós, porém, eu ainda tenho meus avós, então aí seria uma situação a ser considerada quando a gente fala em partilhar os bens referentes à herança. Aqui o importante a ser discutido é como que é feita essa divisão, quantos por cento fica para quem, em que situação, enfim. A formação da família em nossos dias, ela é considerada uma formação que pode envolver um casal em que há filhos do próprio casamento ou filhos que vêm por parte de um companheiro e do outro companheiro. Então, é importante que se fique atento aos percentuais que vão ser divididos quando existem essas situações também. A primeira coisa a ser considerada é regime de bens. Você é casado ou casada em regime de comunhão total de bens ou regime de separação total de bens ou comunhão parcial de bens. Em todas essas três situações, você só vai ter condição de herdeiro também, ou seja, você vai ser herdeiro junto com os seus filhos, se o regime de casamento for o de comunhão parcial de bens, que haviam bens particulares do cônjuge falecido. O que quer dizer isso? Quando essa pessoa que faleceu, ela tem um patrimônio que vem de antes do casamento. Aí, a esposa ou o marido sobreviventes irão herdar junto aos demais herdeiros, no caso os filhos ou netos, enfim, uma parte que caberia a eles. E eles, inclusive no Código Civil, falam por cabeça, né? Herda-se por cabeça. Eu vou explicar mais à frente, exemplificando isso com o valor do patrimônio para ficar mais claro. Além disso, tem a questão de que quando a gente fala que o cônjuge sobrevivente, o marido ou a esposa, que vai ser herdeiro junto com esses descendentes, em regra, ele não é nas outras situações. Por quê? Porque se ele é casado em comunhão parcial de bens e tem bens comuns, ele já tem 50% do patrimônio. Se é casado em comunhão total de bens, já tem metade desse patrimônio também. Ou ainda, na separação total de bens, o propósito era justamente não compartilhar bens com esse cônjuge. Então, são situações em que já apontam que você não vai deixar desamparado essa esposa ou esse marido sobreviventes. Porque a ideia da lei é, se esse cônjuge for ficar desamparado economicamente, então ele vai concorrer sim com os filhos, ou seja, ele vai, quando a gente fala concorrer com, a gente quer dizer, vai fazer parte dessa partilha, vai ser herdeiro. Nas outras situações, ele não é herdeiro, ele é a pessoa que detém a propriedade de metade
do patrimônio. Então, não é que ele está recebendo uma herança, é que metade já pertence a esse cônjuge. Às vezes mesmo não estando registrado no nome dele. Porque, naturalmente, o que define essas questões não é nem somente o registro, mas o regime de comunhão de bens escolhido pelo casal. Agora, quando não existem filhos e o cônjuge sobrevivente tem que ser considerado herdeiro junto com o pai ou a mãe do cônjuge falecido, ou seja, você vai ter que partilhar bens com seu sogro ou sua sogra, então nessas condições não se considera mais a questão envolvendo o tipo de regime de bens de casamento. E funciona assim, quando você vai partilhar, vamos supor, você é casado, sua esposa falece, não tem filhos. Então, obviamente que a parte que não for sua ameação, porque tem isso também, você já tem o direito à sua ameação, né? A outra parte, que seria a de herança, essa parte vai naturalmente para o seu sogro, sua sogra, porém, você ainda tem direito a 1/3 de herança se os dois estiverem vivos, ou seja, o pai e a mãe da esposa ou do marido que faleceu, ou se for um só sobrevivente, ou tiverem outros ascendentes, que não o pai e a mãe, por exemplo, avós ou bisavós, aí a partilha vai ser em 0,5%, ou seja, vai ser metade, não mais 1/3. O que quer dizer que você já tem a sua ameação garantida pelo regime de bens, porém você também vai ser herdeiro, ou em 1/3 ou em metade. Em cálculos, exemplificando essa situação, quando você está concorrendo com os filhos, ou seja, quando você é herdeiro junto com os filhos, como funciona a partilha? Ora, imagine que são 3 filhos, então, pela legislação, cada filho vai herdar 1/3. Porém, nesse caso, você, se for considerado herdeiro, você vai herdar também 1/3. Aí você pode falar, mas espera aí, o patrimônio não tem que ser dividido então por 4? Não. O patrimônio, quando a gente fala em herança nesses termos, é 1/3 da herança para cada filho. E esse cônjuge sobrevivente tem direito a 1/3, porque é o que foi designado para esses filhos. Então, você vai pegar o valor total desse patrimônio, dessa herança, e vai destinar o 1/3 para esse cônjuge sobrevivente e as outras partes dessa herança aí sim vai ser dividida entre os outros filhos. Por exemplo, 100 mil reais. Estamos falando de uma herança aqui de 100 mil reais. O cônjuge sobrevivente, então, nesse caso do 1/3, teria direito a 33 mil reais. O que vai ser partilhado em relação aos demais filhos vai ser não mais os 100 mil reais, porque 1/3 de herança que foi destinado a o cônjuge sobrevivente. Cada filho vai receber em torno de 23 mil reais. Se esse sobrevivente, o marido ou a mulher, forem os pais dos herdeiros filhos, a parte que for destinada a ele tem que ser igual ou maior que 25% do total da herança. Nesse exemplo que eu citei do 1/3, ficou dentro desse cálculo, porque se você pegar 25% de 100 mil reais, corresponde a 25 mil reais. Então, foi destinado mais de 30 mil reais para o cônjuge sobrevivente. Então, nesse caso, você tem uma situação que ficou dentro do que a lei prevê. Agora, e se fossem 5 filhos? Aí você estaria pensando, ok, seria 1/5 para cada um, porque você dividiria por 5. Só que então, tá bom, eu dividi por 5, só que a mãe ou o pai deles teria direito então a 1/5. Aí você separar, então, 20 mil e partilhar por 5 os outros 80 mil. Só que aí o que acontece? Mas o valor de 20 mil está abaixo do valor de 25 mil. Então, nesse caso, pela legislação, a herança destinada a essa mãe ou esse pai será de 25 mil reais. Aí você pode estar pensando, mas e se forem filhos do casamento anterior do meu cônjuge sobrevivente? Ou ainda, se eu tiver filhos com ele, também ele tiver filhos de outro casamento. Aí você vai ter que fazer uma partilha referente aos filhos que você tem em comum e em relação aos filhos que não são comuns a esse casamento.
para que, respeitando na linha dos filhos em comum, vai ter que haver essa situação de 25% em relação ao que for destinação para esses filhos comuns. E sendo importante, pessoal, muito importante pensar o seguinte, se você é casado num regime, por exemplo, de comunhão parcial de bens ou de comunhão total de bens, e o seu companheiro ou sua companheira, seu marido ou a sua esposa, tem filhos de um outro relacionamento, você tem que entender que a partilha de bens, no caso de falecimento do seu cônjuge, ela vai envolver também os filhos do outro casamento, inclusive em relação ao patrimônio que você possui. Então você pode pensar, mas eu vou ter que dividir o que é meu com o filho de outra pessoa? Na verdade, você tem que observar que pelo regime de comunhão de bens escolhido, vai haver situações sim que, se você tem participação na parte que corresponde ao seu marido ou esposa, ele ou ela também tem participação na sua parte. E essa participação vai virar herança, que vai ter que ser partilhada igualmente com os filhos que tem em comum e também com os filhos que vêm de outro casamento. Então é importante observar muito bem, até para você fazer eventualmente uma gestão patrimonial ou sucessória, para regular essas questões, se você tem interesse em deixar bem delimitado o que você pretende que seja objeto da partilha ou não. Obviamente sempre pensando que você tem a sua ameação, que é a parte que já lhe cabe dependendo do regime de bens também. Quando a gente fala em ascendentes, por exemplo, você tem lá o seu sogro, sua sogra, e aí aconteceu alguma situação, infelizmente houve o falecimento do seu marido ou da sua esposa, e você se vê tendo que entrar em um acordo com seu sogro ou sua sogra em relação à partilha de bens. O que ocorre? Primeiramente, você tem que considerar os bens do regime de bens, que você vai ter a sua ameação, qual vai ser a sua ameação, e da outra parte que é herança, você também vai ter uma participação ou de 1/3 ou de metade. Ou seja, nesse mesmo exemplo de 100 mil reais, você sendo já o detentor da metade desse patrimônio, você já teria 50%. Então, 50 mil reais seriam seus. E aí, os outros 50 mil reais, que seriam a herança dos ascendentes, desse valor você tem direito a mais 1/3. Agora, se só tiver um dos dois sobreviventes, ou só o sogro ou só a sogra, aí você teria direito a metade. Ou seja, aí se expandiria, aí o valor de 50 mil se tornaria um valor de 75 mil. Então, é importante, pessoal, ficarem atentos a essas questões. Às vezes você lê no dispositivo legal, parece um pouco confuso, mas quando você parte para o cálculo aritmético, você consegue resolver mais facilmente essas questões. Matemática é importante, principalmente nesses casos. E o mais importante de tudo é procurar entrar num acordo, porque às vezes tem situações que você vai levar para discussão no judiciário, virar algo contencioso, litigioso, ficam numa batalha judicial. Eu sei que questão de família sempre envolve muita questão emocional nessas situações, mas é importante que você pense o que a pessoa que partiu queria na verdade, né? Esse patrimônio é da pessoa que construiu esse patrimônio e você vai receber por direito a parte ou integral ou enfim, em função de ser o que resta em relação à situação de um passamento é um termo, né, para falecimento também, do ente querido. Eu sei que é difícil, quando você pensa, né, que tem a questão das emoções, você tem prazo ainda para entrar com um pedido de inventário, né, um prazo curto, enfim. Então, é importante que vocês fiquem atentos a isso, procurem respeitar o direito do outro, não pensar que, mas por que eu tenho que dividir isso com o filho que veio de outro casamento ou com a filha que veio de outro casamento? Veja, por quê? Porque tá na lei. Mas eu não sabia. Olha, a alegação de não sabia, a lei ela é de conhecimento público. Se você vai estabelecer um relacionamento jurídico com uma pessoa, seja de casamento, de união estável, qualquer um, você tem sim que consultar um advogado e saber das consequências das suas escolhas, né? Agora, se você escolheu ser omisso e não providenciar o esclarecimento necessário, alegar ignorância não vai ser algo que eu consideraria bem visto, né? Porque eu ignoro isso, então eu posso dar um jeitinho. Não. Se você escolheu não tomar conhecimento, você tem que arcar com as consequências da sua escolha, sejam elas consequências boas ou ruins.
Eu agradeço por terem acompanhado até aqui as informações, pelo apoio dado ao canal e, por favor, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscreverem no canal e deixar no comentário do que você gostaria de estar vendo mais por aqui. Eu sei que assuntos de família são bastante populares, não é? Porque família é um relacionamento jurídico que nós não vamos escapar dele de jeito nenhum, jamais. Né? Nós já nascemos estabelecendo um vínculo jurídico com alguém. Então, eu fico muito feliz de tê-los aqui, de poder voltar a trazer informações para vocês, porque conhecimento é poder. Então, até a próxima!